Brena, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa já começar esclarecendo o pessoal. Nós temos uma definição super importante, que é fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. Uma outra questão, que é um outro assunto, embora acaba tendo algumas interfaces iguais, que é aqueles fatores de risco para a recorrência da doença. Então, uma coisa é falar, né, sobre medidas para evitar o surgimento de um câncer, e a outra, embora seja parecida, é medidas para diminuir a chance da doença recorrer. E ainda tem outro ponto que dá para a gente incluir nisso, que é fator de risco do desenvolvimento do câncer, fator de risco da progressão do câncer, do agravamento da doença, e o da recidiva, né, da recaída aí da doença. Exato. A maioria acaba, né, se a gente fosse fazer aquelas bolinhas, assim, né, quais são as medidas que estariam em cada uma, a gente vai ver que essas bolinhas iam se intersectando, né, iam estar uma dentro da outra, com algumas coisas, né, mais específicas para evitar o surgimento de câncer, outras um pouquinho mais específicas para diminuir a chance da doença voltar, mas aquelas medidas batidas que a gente vai acabar entrando de uma forma mais específica agora, acaba se repetindo muito. Alimentação saudável, exercício físico, sono, todas essas questões acabam, né, fazendo parte desses três módulos, digamos assim. Sim. E para o pessoal começar a entender, né, o que seria esse fator de risco, Juliano? Pois, vamos lá. Primeiro vamos tentar entender a expressão fator de risco. Quando a gente diz que uma coisa é um fator de risco, então, um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, um fator de risco para doença cardiovascular, um fator de risco para diabetes, são, então, coisas, né, vamos chamar assim, que podem levar ao desenvolvimento daquela doença. Quando a gente fala em câncer, então, eu estou falando, né, de medidas ou de atitudes que, se não tomadas ou, né, mantidas, que podem levar ao desenvolvimento de câncer. Pessoal, já vou começar com uma pergunta para vocês. Quais vocês acham, né, ou qual que vocês acreditam que é o principal fator de risco para câncer? Né, olhando o câncer de uma forma geral. Vamos lá, coloca nos comentários aí, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a outra coisa importante, né, Brena, é que hoje em dia a gente tem visto um aumento do diagnóstico do número de casos de câncer. E entra toda uma discussão do porquê. Então, um pouco vai estar relacionado com esses fatores de risco, que a nossa sociedade está cada vez mais mergulhada neles. E também nós temos um outro fator, que é o fator relacionado a maior diagnóstico da doença. Sim. Quantas vezes vocês já ouviram falar o vô, o tio, morreu de nó nas tripas, ou acabou, né, foi para o hospital e morreu, muitas vezes nem se sabia o porquê. Né? Agora não, agora a gente já consegue, a gente tem tecnologia para fazer esse diagnóstico. Eu vi que muita gente colocou alimentação, outros botaram estresse. E essa questão que você falou é importante, porque a partir do momento que você identifica quais são os fatores de risco, eu consigo fazer um diagnóstico mais precoce, né? Porque eu percebo aquela pessoa ali, ela tem várias sinalizações ali que pode ter algum e a gente consegue intervir também de uma forma precoce, evitando a doença. Né? Então eu vi aparecendo aqui, alimentação, mas o principal de todos, sem dúvida alguma, é o cigarro. Tabagismo é o principal fator de risco do desenvolvimento de câncer. Obviamente que não está ligado a todos os tipos de câncer, a gente não conseguiu, né, ainda demonstrar isso em todos os tipos de câncer, mas a grande maioria deles, a gente vai ter o cigarro, né, participando. Por exemplo, câncer de pulmão, provavelmente em torno de 85% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao cigarro. Câncer de bexiga, câncer de estômago, câncer de cabeça e pescoço, então, lábio, boca, língua, laringe. Isso aí está relacionado ao cigarro. Não só o cigarro, o fumante ativo, né, como passivo também. Ele está exposto a esse risco maior. Também.
Claro que numa proporção menor, né? Isso, né? O fumante ativo ele vai ter uma maior exposição àquelas toxinas e com isso, né, maior risco. Mas o fumante passivo também. E quando a gente pega essa questão do fumo, nós temos que lembrar que não é só o cigarro. Charuto, cachimbo, narguilha, narguilé. E importantíssimo, tá? A gente tem estudos agora recentes mostrando que o cigarro eletrônico também pode causar câncer. E provavelmente causa câncer com uma menor exposição que o cigarro, né, que o tabaco que a gente conhece. Um outro ponto, Juliano, que você falou aí, muito importante, muita gente falou aqui de alimentação, obesidade, porque é o que eles mais escutam, né? Uhum. E isso é legítimo porque o cigarro, antes a gente tinha que a proporção de pessoas que fumavam era muito maior. Hoje em dia, por causa de políticas públicas mesmo, por causa dessa questão do câncer, agora tem impostos a maiores sobre o consumo de cigarro, né, na compra mesmo. Então, o governo ele faz um pouquinho dessas políticas para tentar dificultar o acesso a essas substâncias, né? Uhum. Então, acaba que o cigarro diminui um pouquinho, aí a gente nem vê tanto essa frequência das pessoas que fumam, essa relação mesmo, e a gente começa a ver a relação da obesidade, do sobrepeso, da alimentação, aumentando também a questão como um fator de risco para o câncer. E aí entra que agora até modificou a rotulagem. Em novembro foi modificada nova rotulagem dos alimentos. Para quê? Para deixar aí mais claro para as pessoas que alguns alimentos também têm esse fator de risco aí a mais, principalmente os ultraprocessados. E, inclusive, questão no governo já está com impostos maiores sobre esses alimentos ultraprocessados. Se vocês forem pegar aí um biscoito recheado, hoje é mais caro do que antigamente, muito. Uhum. Perfeito. Quero só fazer alguns comentários sobre, né, umas mensagens que entraram. Pessoal, quando eu digo que o cigarro é o principal fator de risco, não significa que só quem fuma que vai ter a doença, né? Vamos entender isso aí. Quando eu coloco, né, que o câncer de pulmão, 85% dos casos está ligado ao tabagismo, a gente sabe que existe outros 15% que são de pessoas que nunca fumaram. E quando a gente vai olhar a doença mais a fundo, né, a doença do câncer de pulmão de quem nunca fumou, ela é diferente daquela do fumante. Né? O câncer de pulmão de quem nunca fumou tem uma chance muito maior de ter mutações específicas, né, e que não existem, né, ou tem uma chance menor de ter no fumante. Por exemplo, a Juliana colocou ali, eu nunca fumei, tenho 32 anos e tenho câncer de laringe. Exato, não é todos os cânceres de laringe, ou de cabeça e pescoço, como eu coloquei, que vão estar relacionados com o fumo. Laringe, eu já vou fazer um gancho, eu vou puxar um outro assunto, né? Nós temos casos relacionados com infecções virais. Vocês sabiam que vírus também é fator de risco para câncer? Pouca gente fala sobre isso. Mas vamos lá. Um câncer que é muito, muito, muito frequente no Brasil ainda, tá? É o câncer de colo uterino. 99%, né? Então, praticamente todos os casos de câncer de colo uterino estão relacionados com uma infecção por vírus, pelo HPV. E existe a vacina para isso? Não só existe vacina, como está disponível no SUS, para todo mundo. Tá? Tem que ver exatamente qual que é a idade que está disponível. Se não me engano, no SUS está até 42 anos para mulheres, mas eu não tenho certeza desse número, tá, pessoal? Mas o HPV, ele causa câncer de colo uterino, câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de pênis, câncer de canal anal e também, né, um subtipo específico está relacionado ao câncer de laringe. Então, outros vírus da hepatite pode causar, né, pode ser o responsável pelo câncer de fígado. Então, vamos ter atenção, né, a todas as situações, e às vezes os fatores de risco não são tão claros, ou não é alguma coisa que a gente pensa assim diretamente. Sim. Uma outra coisa que você trouxe também é que existem esses fatores modificáveis, fatores ambientais, né, que é ali relacionado com o estilo de vida, com a alimentação,
E a gente também tem esse fator aí genético, né? Mutações, às vezes alguma alteração aí que favorece o desenvolvimento do câncer. Então, tem fatores que são modificáveis, alguns a gente consegue aí manipular, diminuir a exposição, e tem fatores aí que não são modificáveis, né? Quando está relacionado com genética, mutações, que esse é a minoria, mas a gente não tem como modificar. E aí a gente foca muito nessa questão do que dá para de fato modificar, né? Para diminuir o máximo possível esses riscos. Com certeza. Existe também uma questão que as pessoas acreditam que o principal fator de risco também é o câncer hereditário, né? O câncer passando dentro da família. Sim, né? As síndromes hereditárias são bem conhecidas e nós temos casos que são hereditários, mas eles são a minoria. Tá? Quando a gente vai olhar, né, alterações genéticas hereditárias, são aquelas que passam de pai para filho, nós estamos falando mais ou menos em torno de 10 a 15% dos casos de câncer. Então são poucos. A grande maioria são por questões, né, relacionadas à nossa vida diária, à nossa vida cotidiana. Nossa exposição ao longo da vida, né? E a outra coisa, né, tem um desculpa, ponto... só te interromper, só queria só fazer mais um comentário, que às vezes as pessoas não... Infelizmente, pessoal, muitos casos nós não sabemos explicar por que a pessoa tem câncer. Ah, doutor, eu tenho 25 anos, nunca fumei, nunca bebi, fazia exercício físico, estou com câncer de mama. Por quê? Pessoal, infelizmente a gente não tem essa resposta hoje ainda. Tá? Muitos casos nós não conseguimos identificar aquele fator de risco. Aquilo que a gente não consegue isolar um único fator, né? Exato. Doutor, tá falando de tudo isso, então por que uma criança tem câncer? Muitos casos a gente não tem resposta para dar hoje. Nós não temos essa tecnologia que consiga isolar e dizer, olha, este caso aconteceu por isso. Muitas vezes a gente não consegue. Mas por isso que nós precisamos focar naqueles fatores de risco modificáveis, como tu colocou. Isso é importantíssimo. Então, se tem alguns que a gente não consegue identificar, vamos trabalhar em cima daquilo que a gente sabe que causa câncer e que eu posso, de alguma forma, alterar o curso. E tem até um ponto que, por mais que o câncer seja genético, né, tem essa mutação, essa facilidade aí maior, né, passar de família para família, mesmo assim tem influência dos fatores ambientais, do seu estilo de vida. Não necessariamente tua avó, tua mãe que teve esse câncer, quer dizer que você vai ter. Depende muito também do seu estilo de vida, da sua exposição. Isso pode aí diminuir essa questão de ter o desenvolvimento desse câncer ou não. Nós temos duas coisas bem que são diferentes também, que a gente precisa avaliar com cuidado. Uma é ter uma história familiar positiva. Ah, minha avó teve, minha mãe teve. Ok, isso aumenta o seu risco em alguma porcentagem, tem que ser feita toda uma avaliação. E existe uma outra situação, que é realmente reconhecer e saber que tu tem uma alteração genética que tu herdou, e o fato de ter essa mutação genética facilita você ter câncer. Então são duas coisas diferentes. Só o fato de ter familiar com câncer, isso não significa que tu tem essa alteração e que tu vai ter câncer no futuro. Então, sempre que a gente tem uma história familiar positiva, principalmente com vários casos, nós vamos investigar se tem essa alteração. Qual seria essa alteração? Uma delas, né, a mais conhecida, mutação de BRCA. Aquela que a Angelina Jolie saiu na capa da revista americana dizendo que tinha feito uma mastectomia bilateral. Nós sabemos que quem tem essa mutação tem uma chance virtual de quase 100% de ter câncer de mama ao longo da vida. Isso é uma coisa. A outra coisa é, a minha mãe teve câncer de mama. Se faz investigação, não encontrou nada, bom, não é que tu tenha o mesmo risco da população geral, mas não é igual de quem tem essas mutações. Então é bem importante deixar isso bem claro. Isso aí entra como se fosse um sinal de alerta, né? Eu tenho um fator de risco, eu tenho aí uma probabilidade um pouco maior. Não significa que eu vou ter a doença, mas significa que já liga um alertazinho aqui para eu modificar o que dá para modificar. Tentar reduzir esse risco. Da Angelina Jolie é exatamente isso. Ela fez a cirurgia, né, para diminuir esse risco também.
Isso, ela tinha uma mutação que aumenta muito a chance de câncer de mama e aumenta muito a chance de câncer de ovário. Então, são casos especiais em que a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente do ponto de vista de prevenção, né? Ela sai do risco normal da população por causa dessa alteração. Agora está chegando o verão e nós temos um fator de risco muito forte para câncer relacionado ao verão, que é a exposição solar. Então, o sol, a exposição solar, é um fator de risco muito bem conhecido para câncer de pele. Ah, doutor, mas eu só pego o sol no verão. Não importa. A tua pele pegou o sol a tua vida toda. E a gente já sabe que exposições solares intensas, aquelas queimaduras fortes na infância, na adolescência, aumentam o risco de câncer de pele depois na idade adulta. Então, o teu sol, a tua queimadura, lá dos 15, 16, 17 anos, podem implicar depois, lá com 30, 35, 40. Então, muita atenção, principalmente para nós aqui do Sul, em que nós temos uma incidência muito alta de câncer de pele. Tá? Isso está relacionado com a origem, né, europeia de quem veio para cá. Então, nós somos de pele mais clara, olho claro, cabelo mais claro. Né? Os dados de câncer de pele de Santa Catarina são mais altos que os casos de câncer da Austrália e Nova Zelândia, que são conhecidos como os países com maior incidência de câncer de pele. Veja só como é importante isso aqui no Sul. Talvez também porque aí é mais frio, né? E aí vocês não sentem o sol queimando mesmo. E aí acaba que fica mais tempo. Acho que é mais relacionado com os fatores mesmo da pele, de menos melanina, que é uma proteção, né? E fica como se fosse... trabalhando na roça, né? Antigamente não se falava de protetor solar, então... Por isso... E fica um pouquinho um lençol que puxa para cima e descobre o pé, né? Porque, por exemplo, vitamina D é uma vitamina muito boa, que a pessoa precisa estar com nível adequado, até estimula a imunidade. Então, a gente tem um nível de vitamina D adequado, indiretamente aí ajudaria a reduzir o risco também de câncer, né? Porque você fortalece seu sistema imunológico. Mas a exposição solar que a gente precisa para a produção de vitamina D, ela é muito baixa, né? É esse equilíbrio. Comparado com a exposição solar que te coloca em um risco para desenvolvimento de câncer de pele. Sim, 10 minutinhos você já ativa a vitamina D que precisa. Exato. Então, vamos lá, né, pessoal? Lembrar, evitar a exposição solar naqueles horários de pico do sol, então a partir das 10 da manhã e antes das 16 horas. Uso de proteção, e proteção é protetor solar, óculos, chapéu, camisetas, né, com proteção que existe. Tudo isso faz muita diferença. Realmente consegue, evitando isso, a gente diminui bastante a incidência de câncer de pele. E uma questão importante que às vezes as pessoas não sabem, pessoas de pele negra também podem ter câncer de pele. Isso não é exclusivo da pele clara. Tá? O que ocorre, né, nas pessoas de pele mais escura é que o maior risco acaba sendo câncer de pele, palma da mão, planta do pé, que é o que a gente chama, né, quando é o caso do melanoma, de acral. A gente tem outros fatores de risco, como você falou mesmo, o cigarro, mas tem outros fatores de risco que eles estão relacionados com vários tipos de câncer, né? Um deles é a própria obesidade, né? A obesidade está relacionada aí com várias doenças crônicas, não transmissível, começa assim, e inclusive o câncer, e vários tipos de câncer diferentes, né? Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de estômago, câncer de intestino. Hoje a gente fala, né, que a obesidade muito provavelmente está relacionada a 13 tipos de câncer diferentes. Isso já está comprovado. Né? Endométrio, rim, mama, como falou, estômago, intestino, e assim vai uma sequência. Né? A obesidade é muito ruim para o nosso corpo. Né? Não só relacionado a fatores de risco para câncer, mas também para outras doenças, como todas as doenças cardiovasculares. Nós sabemos que a obesidade aumenta o risco de diabetes, hipertensão, todas as doenças cardiovasculares, risco de AVC, tudo isso. Então, não é só o câncer. Quando a gente trabalha em cima desses fatores de risco,
tabagismo, alcoolismo, obesidade, a gente está, na verdade, lidando com uma gama de doenças crônicas que hoje são as principais causas de mortalidade no Brasil. Sim. E aí a obesidade a gente entra como se ela fosse um fator de risco para o desenvolvimento do câncer, um fator de risco aí para a progressão da doença, muitas vezes, porque seu câncer já tem como fator de risco a obesidade. Quando você está em tratamentos, o indivíduo obeso é um indivíduo inflamado, então, por você sofrer inflamação aí da própria doença, dos próprios tratamentos, e ainda estar num corpo mais inflamado, você tem um risco maior aí de tolerar menos o tratamento, de ter mais complicações, mais efeitos colaterais. Então, você também atrapalha um pouco aí ao longo do tratamento. E no pós-tratamento, se você passou ali por todo o tratamento do câncer, você tem um risco maior também da doença voltar, de desenvolver um segundo câncer, por causa desse ponto. Nós já temos dados científicos mostrando em números que aquela pessoa, aquela mulher que teve câncer de mama, tratou, né? E ela ganhou peso no pós-tratamento, ela tem um risco maior de recidiva quando comparado com as mulheres que não ganharam peso. Então a obesidade, sim, ela já está muito comprovada e demonstrado que aumenta, além de causar o câncer, atrapalha nos desfechos do câncer também, né? Em relação a tratamentos, e aumenta a chance da doença voltar. Sim. Inclusive, isso ainda é um debate muito, muito polêmico, né? Durante o tratamento. Por exemplo, mulher com câncer de mama, durante o tratamento, tende a ganhar peso. E às vezes os profissionais eles chegam e falam, não pode perder peso durante o tratamento. Se você tiver um acompanhamento, perder esse percentual de gordura, manter aí a massa muscular com a suplementação adequada, a alimentação equilibrada do jeito que você precisa, é benéfico sim você perder peso ao longo do tratamento, né? Acompanhado, para que você diminua um pouco essa inflamação aí da obesidade, esse risco maior. Eu sempre digo assim, durante o tratamento, a gente tem que estar saudável. Se tu tá obeso, tu não está saudável. Se tu tá muito magro, tu também não está saudável. Né? Porque desnutrição também é uma coisa ruim. E o câncer pode causar desnutrição. Sim. Então a gente tem que estar saudável ao longo do tratamento. São os dois extremos, né? A obesidade e a desnutrição. Exato. Assim, existe um pouco de falácia, quem está em tratamento vai ganhar peso. Isso não é verdade. Tá? Tem pessoas que ganham peso, sim. A gente usa, às vezes precisa usar corticoide em dose alta, aumenta o apetite, aumenta a retenção de líquido. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas isso não é uma coisa obrigatória e não é o que acontece com todo mundo. Tá, pessoal? Vamos ficar bem atento. E se começar a acontecer isso, a gente tem que lidar e trabalhar para evitar. Né? Às vezes, controle dietético com a Nutri, exercício físico, alguns ajustes, né? Para a gente organizar isso tudo. Juliana, tem uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, e eu sempre falo, isso é fator de risco, em todas as situações também, que é a questão da bebida alcoólica, né? Fala aí. Bebida alcoólica é fator de risco para câncer, sim, tá? Até muitas vezes a bebida alcoólica ela acaba vindo acompanhada do cigarro, ou o cigarro da bebida alcoólica, então não se soma, mas se multiplica esses riscos, tá? Mas, sim, mais uma vez, câncer de cabeça e pescoço, câncer de estômago, câncer de esôfago, o câncer de fígado, propriamente dito, né? A bebida alcoólica causando cirrose, isso levando ao câncer. Então, a bebida alcoólica é ruim, com certeza. Doutor, quanto que é saudável? Ou quanto que é seguro? Nós não temos uma dose segura. Pergunta campeã da caixinha. Estou fazendo tratamento, posso tomar bebida de álcool? Não, pessoal. Eu vou te responder. O que tu acha? Realmente precisa perguntar isso. Né? Tu está fazendo um tratamento em que está levando o teu corpo ao estresse. Está usando muitas vezes o teu fígado para metabolização. E daí tu quer saber se tu pode beber bebida de álcool? Não. Calma. Vamos lá, vamos lidar com outras coisas. Pode a cerveja sem álcool, gente. Não precisa. Usa a cerveja sem álcool. Toma o teu suco, toma água, toma outras coisas, né? Eu quero muito. Tá bom, então tu conversa com o teu médico e junto com ele, né, vê quais são os teus riscos e o que isso pode impactar no teu tratamento.
mas não é aconselhável, sem dúvida alguma. É porque às vezes a gente vê notícias assim, uma dose de vinho é saudável aí para o coração. Gente, isso aí são dados do pessoal da cardiologia, né? Do fator de proteção aí pro cardíaca. No câncer é outra história, outra situação. Não existe nenhum dado que nos traga segurança do uso de bebida alcoólica com câncer, o uso da bebida alcoólica com quimioterapia, menos ainda. Uhum. Então, qualquer coisa que a gente diga, nós estamos chutando. Né? Mas, vamos lá. Eu estou fazendo um tratamento que muitas vezes depende do meu fígado. Né? Que eu estou levando o meu corpo a um estresse, que está levando à morte celular. Eu preciso estar com o meu corpo, né, a todo vapor, né, para reconstruir, né, essas células que estão morrendo, as células boas que estão morrendo. Eu vou colocar mais uma coisa tóxica? Não, pessoal. Não pode nada. Não tome bebida alcoólica com o tratamento do câncer. Sim. Tem um alerta também que eu queria chamar a atenção para a questão da alimentação, é que eu vejo muita gente dando orientações e as pessoas pegando essas orientações de prevenção do câncer. Então, traz aí, às vezes, alguns shotzinhos, algumas coisinhas assim mais detalhadas, mais milagrosazinhas, falando aí de prevenção do câncer, sendo que a pessoa está em tratamento, está já com a doença instalada. Então, a orientação, gente, de prevenção na alimentação, ela é uma coisa. Durante o tratamento, a gente tem uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mas tem algumas necessidades especiais que precisam ser olhadas. Durante o tratamento, a recomendação é outra, não é de prevenção. Se complementa, mas tem coisas especiais. E no pós-tratamento, da mesma forma. Depende da medicação que você está usando, do seu tipo de câncer, seu tipo de tratamento. Então, às vezes, a gente vê pessoas tomando antioxidantes, que substâncias aí que a gente utiliza muito para prevenção, porque ajuda a diminuir radicais livres, a deixar as células do nosso corpo mais protegidas, mas durante o tratamento não é recomendado, muitas vezes, porque aí pode atrapalhar a quimioterapia, pode atrapalhar a ação de algumas medicações. Então, a recomendação é completamente diferente. Tem pequenas coisas que são parecidas, mas é diferente. Eu acho que o bom senso ele é fundamental quando a gente entra nesse assunto. Eu tive um paciente que a cada consulta que ele vinha com um suplemento a mais, que tinha sido passado por alguém. Ele dizia, fulano, chega, para, não precisa. Mas eu tô me... Para. Chegou um momento que ele estava tomando 8 coisas diferentes. E ele me perguntava, o que vai fazer? Como é que funciona a químio com tal coisa? Eu falei, não sei, nós não temos esses dados. Você tem que lembrar, pessoal, que isso não foi estudado. Inclusive, existem substâncias que podem fazer com que o teu tratamento funcione menos. Mas é natural. Veneno de cobra também é natural. Né? Tem tratamento, tem substâncias que podem deixar o tratamento mais tóxico. Então, sim, calma, pessoal. Né? Daí ele chegou numa consulta com 8 coisas e a imunidade estava baixa, não pode fazer aquilo. Tem que cancelar. Atrasa uma semana. Ok, combinei com ele. Quem sabe a gente para isso? Nunca mais tivemos problemas com a imunidade. Não mudou nada além disso. Será que não era um excesso de coisas atrapalhando essa situação, né? A recuperação do corpo dele? Então, não tomem medicação ou suplementos sem indicação do seu oncologista / nutricionista. Não façam nada por conta. É muito perigoso mesmo. E aí, doutor Juliano, tem alguns detalhes que acho que as pessoas têm dúvida também, que é em relação a essa questão que você tinha falado, né, de fatores de risco aí da recaída da doença. O que a gente sabe, né, Brena, hoje, é que o paciente que fez o seu tratamento, que está no período de follow-up, que a gente chama, né, que é a de observação, né, de acompanhamento, o que a gente precisa ter é uma vida saudável. Tá? O que é uma vida saudável? É muito fácil falar assim. Vida saudável é alimentação rica e balanceada, prática de exercícios físicos, evitar a obesidade, evitar o tabagismo, evitar o excesso de álcool, evitar a exposição solar, sono adequado. A gente já sabe que, né, pessoas que têm um sono
inadequado tem maior risco cardiovascular e possivelmente pode ter maior risco relacionado a câncer também. A gente tem que ter o nosso organismo funcionando bem, né? E infelizmente, ou felizmente, as orientações são essas, são as mesmas que a gente dá para todas as doenças. Pergunta para o cardio, o que eu faço melhor? Faz exercício físico. Pergunta para o endócrino, exercício físico. Pergunta para o exercício físico. Eu vou lá comer mais uma bolachinha, como eu vi no meme esses dias. Pessoal, todos os médicos estão repetindo, porque o exercício físico, alimentação saudável, evitar o tabagismo, vai ajudar em todas as doenças. Não vai te prejudicar, pode ter certeza absoluta disso. Sim, aí tem esse. De novo entra nesse ponto, né? Porque às vezes a gente simplifica demais as áreas, né? E, por exemplo, a nutrição ela tem os detalhes dela. Então, às vezes a gente simplifica que é uma alimentação saudável no pré, durante, pós, que é só isso, e a pessoa sempre fica fazendo aí esse uso desses suplementos e pode complicar aí, dependendo do momento que ela está. Por exemplo, no pós, hoje eu abri caixinha de perguntas nos meus stories e uma pessoa falou assim, não é no pós, na verdade, ela está fazendo uso do tamoxifeno, né? E ela botou assim, eu posso fazer uso de vitamina D e vitamina K? Porque vitamina D, às vezes, a gente coloca com a vitamina K para ajudar aí na entradinha do cálcio, né, no osso. Só que vitamina K a gente consome aí pela alimentação de forma muito simples. Comer meia xícara de brócolis já atingiu a necessidade que precisa de vitamina K. Então não precisaria fazer essa suplementação. E quando você faz uma suplementação de vitamina K, a vitamina K ela faz parte aí do processo de coagulação do sangue. E o tamoxifeno ele já tem um risco maior de trombose, de formação de coágulos. Então, o paciente que faz suplementação de vitamina D e vitamina K sem necessidade, pode ter um risco aí a mais de formação de coágulo, de ter uma trombose, que já é um risco para quem está em tamoxifeno. Então, tem detalhes que não é só se alimentar saudável, não é só incluir esses suplementos que dizem que é preventivo, não. Cada um tem seu momento específico. Olha, estou tentando me lembrar aqui indicações de suplementação de vitamina K, exceto naqueles pacientes com doença hepática que estão com dificuldades de coagulação. Fora isso, eu não consigo me lembrar de nenhuma indicação. Não, mas existe suplementos de vitamina D mais vitamina K. E na internet você encontra pessoas falando que tem que ser obrigatório essa suplementação. Na internet a gente encontra cada coisa, né? Que às vezes é melhor se tivesse aquele... A gente tá na internet, mas a gente fala isso, né? Aquele memezinho lá, desver, muitas vezes eu gostaria de poder usar. Assim, sempre que me perguntam, eu posso usar, sei lá, posso usar vitamina K, posso usar vitamina D? A minha primeira pergunta é, por que tu precisa isso? Quem tá te indicando? É teu médico? É teu nutricionista que está te acompanhando? Ou é porque tu ouviu que a vizinha faz uso? Isso é a primeira pergunta. Tá? Cada pessoa vai ser um indivíduo diferente, com indicações diferentes. Então, sim, vitamina D é um hormônio, mas não, a falta de vitamina D é fator de risco para câncer. Tá? Sim. Nós tendo ela dentro de um excesso, dentro de um valor normal, sem excesso, não causa câncer. E um ponto que a gente tem que pensar também no pós, né, é diminuir os fatores de risco das complicações que podem aparecer. Por exemplo, pode aparecer aí uma complicação de maior risco cardiovascular, então a gente tem que pensar em reduzir esse risco, que seria, por exemplo, controlar o peso, controlar aí a alimentação. Às vezes algumas mulheres têm um risco maior de terem aí osteoporose, né? Aquela questão do próprio envelhecimentozinho. Aí fazem uso da vitamina D achando que vão melhorar a questão óssea, mas pode aí, de novo, aquele cobertor lá que cobre aqui e descobre nos pés, né? Que aí você protege aí o osso, mas você aumenta o risco de trombose. Então, muito cuidado com a autossuplementação, gente. De forma nenhuma, a autossuplementação, não importa do que. E muito cuidado com essas orientações que é só se alimentar mais saudável no pré, é só se alimentar mais saudável durante o tratamento, é só comer mais saudável no pós. Não, você precisa realmente ter um profissional para te orientar, porque são detalhes, são muitos detalhes que existem. Com certeza, não é fácil. É muito complexo, na verdade. Né? E quando a gente fala câncer, pessoal, nós não estamos falando de uma doença, nós estamos falando de um conjunto de doenças que provavelmente são mais de 300 tipos de câncer. Vamos só pegar de uma forma bem grosseira
né, todo mundo, que é a mais frequente aqui, câncer de mama. Nós temos o câncer hormônio positivo, nós temos o câncer HER2 positivo, nós temos o câncer agora HER2 baixo, e nós temos o câncer triplo negativo. Só aí eu citei para vocês rapidamente 4 tipos diferentes. Sem contar que dentro desses, cada um deles, a gente acaba abrindo outras caixinhas. Então, câncer é um guarda-chuva. E cada linfoma. Alguém tinha aqui linfoma. Linfoma, a gente tem mais de 60 tipos de linfoma. Leucemia também, várias variações. Muita coisa. Então, assim, câncer é uma palavra muito genérica e que não significa a mesma coisa para todas as pessoas, né? Câncer de pulmão, meu Deus, a variação de doenças que a gente já tem dentro do câncer de pulmão. Então, são doenças diferentes, pessoal. Por isso que eu sempre digo, vocês precisam saber qual é a sua doença. E quando eu digo saber a sua doença, é aonde que ela nasceu? Ah, eu tenho um câncer de mama. Ah, eu tenho um câncer de pulmão. Eu tenho um câncer de intestino. O teu câncer tem alguma divisão especial? Por exemplo, eu tenho um câncer de mama triplo negativo. Eu tenho um câncer de pulmão EGFR mutado. Ou eu tenho um câncer de pulmão de pequenas células. Isso é importante você saber. Vocês não precisam saber a rebimboca da parafuseta lá, a vírgula do exame. Você tem que saber essas informações básicas. Essas informações mais detalhadas é para a questão do tratamento, né? Do medicamento que vai ser utilizado. Questões detalhadas são do teu médico. Sim. Né? E eu falo isso para os pacientes porque às vezes eles querem essa informação detalhada na nutrição, achando que tem 300 tipos de dietas, né? Porque tem vários tipos de câncer, então ia ser uma dieta para cada tipo de câncer. Mas na realidade, na nutrição, o que a gente trabalha? A gente vê como é o teu tipo de câncer, a gente pergunta para entender o comportamento da sua doença. É uma doença que ela tem um metabolismo mais acelerado, o que ela vai causar no seu corpo? Então a gente compreende como é que ela funciona aí para ajustar a dieta para o seu padrão. E aí eu falo muito que não existe uma dieta específica para o câncer de mama triplo negativo. O que existe é você ter um padrão alimentar. E aí a gente trabalha muito com o padrão alimentar anti-inflamatório, que vai prevenir aí vários tipos de câncer, e a gente vai entrando nos detalhes de acordo com o comportamento tumoral. Mas não é que existe uma dieta específica para cada tipo de câncer. É mais esse padrão mesmo. Brena, eu até queria trocar a ordem das coisas, assim, então eu quero te fazer uma pergunta. Se puder comentar um pouquinho sobre o papel dessas dietas milagrosas que estão sendo ditas. A dieta cetogênica no dia da química. O que tem de evidência sobre isso? Lá no PASE, que é o meu programa nutricional, né, a gente tem um módulo que é só de tipos de dieta. E aí tem a aula de dieta sem carne, dieta sem glúten, dieta vegetariana, dieta sem lactose. E aí o que a gente tem de evidência? Tem até um artigo que ele é bem recente, que eu sempre posto ele aqui nos meus stories e no próprio feed, que foi um artigo numa revista bem conceituada, que avaliou diferentes tipos de dieta em relação ao câncer. Qual era o melhor tipo de dieta pensando aí na prevenção e durante o tratamento, para controle melhorar aí o estado do indivíduo. E aí, de todos os tipos de dieta, o que eles perceberam? Não existe uma dieta específica que seja adequada ao paciente. O que é mais importante dentro de todas as dietas é ter esse padrão anti-inflamatório, que seria a dieta do tipo mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo, ela tem esse caráter anti-inflamatório. E aí o que mais importa, independente se você é vegetariano, vegano, você vai cortar o glúten, você vai tirar a carne, o mais importante é você manter essa base com alimentos que ajudariam a desinflamar o seu organismo. Então é melhorar esse padrão, e aí você pode até consumir o que você gosta, fazer ter alguns exagerozinhos, né? Mas dentro aí desse padrão alimentar anti-inflamatório, que é o melhor. E aí a gente foca muito nesse padrão alimentar nessa dieta do Mediterrâneo. Só que essa dieta do Mediterrâneo é com base lá nas regiões dele, né? Então tem muito salmão, amêndoas. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que entender o conceito desse tipo de dieta e ajustar para a nossa realidade. Aqui no Brasil a gente tem castanha de caju, castanha do Pará, amendoim. Então a gente vai fazendo esses ajustes de acordo com os nossos gostos, né? Nosso paladar, nossa variedade aí de cultura.
Mas dá para manter esse padrão anti-inflamatório. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Muita gente fala sobre essas dietas, traz dados da bioquímica que fazem sentido, porém, isso nunca foi comprovado no humano. É muito usado na célula, lá no laboratório, para o corpo humano. Nós temos um monte de medicações, né, que fazem sentido lá no laboratório, que a gente testa, que funciona na célula, e quando vem para o humano, uma coisa não deu certo. Uma coisa que falam muito é do própolis, né? O própolis é um anti-inflamatório, todo mundo já conhece isso, que é batido como anti-inflamatório, mas os estudos em própolis verde, própolis vermelho, eu não indico própolis, meus alunos do PAS, ninguém tem lá nenhuma prescrição, nenhuma orientação sobre própolis. Por quê? Porque eu sempre me baseio minhas condutas do que realmente a gente tem de evidência. E o própolis a gente ainda não tem evidência. Realmente em humanos, para chegar a um ponto aí de indicar, de ter segurança, de dose, de quantidade. E aí, antes de pensar no próprio, gente, vamos pensar no básico, né? No arroz com feijão, na salada, ajustar aí a alimentação básica. Não precisa gastar dinheiro para o próprio se você ainda não está ajustando aí a base da sua alimentação. Sem dúvida. Os estudos são feitos em animais, já são feitos estudos em células, in vitro, e em vivo, mas em vivo em ratos, em animais. Depois daí é que vai para os próximos estudos, que é em humano, para ver segurança, dose e realmente se tem eficácia. Então os estudos ainda são muito poucos para a gente estar recomendando aí própolis. O que eu quero deixar claro é que todas as substâncias, a gente não tem dados que realmente têm uma atividade no humano. Não tem, pessoal. Não existe. Não tem um estudo que esse aqui vai comer arroz e feijão, esse aqui não vai comer arroz e feijão, e vamos ver quem vai melhor. É muito difícil fazer esses estudos na nutrição. Então, muita calma na hora de tomar todas essas decisões de cortar isso da dieta, colocar aquele outro, porque às vezes a gente está se prejudicando. Vamos fazer o básico, como a Brena falou. Vamos ter um nutricionista nos acompanhando, que vai nos dar as orientações. O que eu tenho de evidências que realmente funciona no pré, o que eu tenho de evidências durante o tratamento, o que eu tenho para depois. Né? Mas não vamos sair a la louca lendo na internet chá de não sei o que, o suco de não sei o que lá. Esses dias me perguntaram se cachaça com mel matava câncer. Não, pessoal. Mata até humano, né? Exato. Eu acho que isso é bem importante, assim, a gente lembrar, né? E sem contar que alguns chás podem ter interferência nas medicações. Sim. Chá é muito perigoso. Fora de contaminação, né? Porque muito dessas ervas, elas são contaminadas, porque a gente compra ali a granel. Então pode ter contaminação com outras ervas que a gente nem conhece o nome. E fora aí, contaminação por fungo. Porque é um produtozinho ali que fica muito no ambiente mesmo, né? E no ambiente a gente tem contaminação por fungo. Exato. Sabe, Brena, eu gosto de falar, eu tenho uma expressão que eu digo quando começam a me perguntar, esses dias me perguntaram como é que é. 40 dias pós-operatório, posso comer ovo e peixe? Um outro posso comer carne? Eu lembro o que é. Eu digo, leite. O leite é o campeão do terrorismo nutricional. Eu gosto de falar chegou uma pra mim que tava com essa dúvida, exatamente essa dúvida, acho que viu lá no teu Instagram. 30 dias pós-operatório, eu posso comer ovo? Aí eu, meu Deus, tu tá 30 dias sem comer ovo depois da cirurgia? Sabe? Da onde que vem isso a gente não sabe, mas passa a ser uma verdade para as pessoas. Então, cuidado, pessoal, com o terrorismo nutricional. Tenham, né, uma nutricionista de confiança que realmente saiba do que está falando, que estudou a nutrição oncológica. Porque, por exemplo, no pós-cirúrgico, né, a pessoa precisa melhorar a cicatrização, ter a recuperação, e às vezes a pessoa corta todas as proteínas, né, corta o ovo, corta a carne, e aí não cicatriza. Sabe, eu sou adepto do bom senso, eu não gosto muito do corta. O momento da quimioterapia é um momento bem delicado, em que às vezes é difícil para a pessoa se alimentar, e ela começa a escutar um monte de coisa. Não pode tomar leite, não pode comer carne, tem que se afastar do trigo, tem que... Pô, vai comer o quê então? Daqui a pouco respirar faz mal. Sim.
Sim, eu também. Eu não tenho essa questão de proibições. A gente tem que só que ajustar, equilibrar. Exato. Você consegue continuar comendo o que você mais gosta. Tanto que na segunda-feira, a live que eu vou falar, lógico que tem coisas que a gente evita 100%. Então, na live do Natal, tem gente que perguntou sobre panetone. Panetone a gente pode comer, vocês estão aí no Natal. Não vende panetone toda semana no supermercado. Então, tem alimentos que a gente come porque a gente tem também essa fome emocional, social, mas tem alimentos que é interessante mesmo evitar. Por exemplo, entre o Chester, o tender, o pernil, qual que você vai comer? Ou o pernil ou o Chester. Você já evita aí o tender, que é o embutido. Então, a gente faz alguns ajustes na alimentação, mas dá para você continuar comendo. Claro. Mas eu quero até fazer um... Agora as Nutri vão me detestar, mas eu vou falar isso. Às vezes, é tanto não. Eu recebi esses dias uma mensagem gigante de uma mulher que ela estava desesperada, e é verdade isso. Ela estava chorando. Óbvio que ela estava exagerando nessa reação, mas vamos entender. Ela ouviu que ela não podia comer embutidos nunca, porque pode causar câncer. E ela tinha ido numa festa de aniversário e comeu um cachorrinho que tinha uma salsicha. É ruim? Não, pessoal, tudo bem, a gente vai evitar, mas não é uma salsicha que vai te matar. É aquilo que a gente estava falando, né? É fator de risco. Não, a gente não está dizendo que a salsicha vai causar o câncer. Ela aumenta aí a exposição. Você tem um fator de risco a mais. E aí, exato, esse fator de risco você também equilibra. Eu falei isso até numa live passada que eu dei contra o médico, que às vezes você exagera aí no embutido, então numa carne vermelha, que aumenta um pouquinho esse risco, e aí você come uma salada. Então você já equilibra, porque a salada vai o teu intestino funcionar normal. Se o seu intestino funciona normal, se você faz cocô todo dia, você diminui essa exposição, porque o pior desses embutidos é a exposição das substânciazinhas ali no intestino, né? Mas se você tem o intestino funcionando direitinho, você reduz essa exposição. Você se protege. E assim, uma coisa é tu comer embutido todos os dias, ou com frequência. Uma coisa totalmente esporádica, foi no aniversário, comer um, não é isso, pessoal. Bom senso, bom senso, bom senso. Acho que isso é muito importante. Eu queria até, vou comentar alguns outros fatores de risco não tão comuns. Tá? Um bem comum, que a gente sabe, que agora no Congresso Europeu de Oncologia se falou bastante dele, que é a exposição à poluição. Tá? Foi feito um estudo bem interessante em roedores, ainda então em ratos, mostrando o desenvolvimento de câncer de pulmão em roedores expostos à poluição. Então, cada vez mais a poluição vem aparecendo como um fator de risco importante para o desenvolvimento de câncer. Tá? Um outro estudo que a gente pode utilizar para ver essa questão da poluição foi um estudo chinês feito numa cidade portuária da China. Então, você entender que uma cidade portuária é uma cidade muito grande da China, que tem muitas empresas, tem muita poluição. E foi o primeiro estudo que mostrou que fazer tomografia de tórax para todas as pessoas diminui a chance de câncer de pulmão. Esses dados não se repetem nos estudos americanos e europeus. Então, por quê? Provavelmente essa cidade chinesa tem muito mais poluição. Então a poluição sim é fator de risco para câncer, a gente já sabe disso. Temos algumas outras coisas bem menos frequentes, por exemplo, a exposição ao amianto que tinha nas telhas, que hoje em dia é proibido, isso é fator de risco para alguns cânceres. Tá? O mesotelioma é o grande exemplo disso. Tá? Agrotóxicos, muitas vezes pode ser de linfoma. Eu não vou saber falar sobre isso. Radiação, tá? Então quem fez radioterapia para doenças, principalmente para tumores pediátricos, radiação do tórax aumenta o risco para câncer de mama depois da idade adulta. Algumas quimioterapias também podem aumentar o risco de câncer, tá? No caso, a doxorubicina, que é a quimioterapia vermelha, né, pode aumentar o risco de leucemias, tá? Assim como... Mas isso é muito raro, tá, pessoal? Só estou citando aqui, que a Brena está olhando as outras perguntas. Radônio. Então, são coisas que a gente não tem aqui, então são muito menos frequentes. Mas eu acho que as principais são aquelas que a gente já citou, né? Tabagismo, alcoolismo, exposição solar, obesidade, falta de exercício físico, né? São os
os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. H. pylori. Para alguns tipos de linfoma, tem um tipo específico de tumor de estômago, tá? Que linfoma MALT, que às vezes tratando o H. pylori a gente pode reverter o caso do câncer, tá? Mas é casos bem específicos, sim. Vírus, né? Como a gente estava comentando antes, HPV, principal deles, sem dúvida alguma. E essa questão da poluição é tanto que pessoas que trabalham, por exemplo, em usinas, né? Às vezes passam ali pela medicina do trabalho para fazer um laudo antes de iniciar o trabalho e quando vai sair do trabalho também passa aí por um novo laudo para ver se você desencadeou algum tipo de doença, algum tipo de complicação. Isso evita até futuramente a pessoa processar a empresa, mas existe muito essa questão. É tanto que os EPIs, né, nesse tipo de trabalho são utilizados para isso, né? Que são equipamentos de proteção individual para que você diminua a sua exposição a alguns fatores de risco. Tanto, por exemplo, agrotóxico, aquele negócio de pulverização, eu acho que é o nome, né? Usa todo aquele equipamento, quem trabalha aí... Os vapores, né? Quem trabalha aí na agricultura, às vezes não faz o uso desses EPIs que deveria usar, porque pode ser um fator de risco aí, a inalação de alguns tipos de câncer também. Eu me lembrei agora de uma outra coisa que a gente acabou não comentando, que aumenta o risco de câncer, câncer de estômago, é o defumado, né, a exposição à fumaça. Então isso a gente sabe. A incidência de câncer de estômago era muito maior no passado, quando não tinha geladeira ainda, então se usava muito defumado para preservar os alimentos. Então, o queimadinho, que muitas pessoas gostam no alimento, sim, pode causar câncer também. Sim, e a gente, isso entra, por exemplo, churrasco feito no carvão, né? Porque o carvão, a fumaça, ela solta essas substâncias. E às vezes o carvão ele já é tóxico, dependendo da madeira. Ainda tem isso. Uhum. Que aí você vai acabar inalando aí também, botando para dentro aí algumas substâncias que não seria interessante. Mas é importante a gente lembrar, né, Brena, que não é proibido comer carne, que a gente precisa comer carne também, desde que seja numa quantidade adequada. Sim. Então, pode falar muito melhor quanto que essa quantidade é adequada, né? Sim, até 500 gramas por semana, né? Independente aí se você quer comer essa quantidade todo dia num dia, ou então quer dividir aí ao longo do dia. O modo de preparo também influencia. Por exemplo, estou falando aqui de um churrasco no carvão, mas você pode fazer um churrasco, se você gosta de churrasco, num air fry, numa churrasqueira elétrica, você já diminui essa exposição. O modo de consumir também. Então, ali na hora que você coloca uma salada de folha, você também diminui essa exposição a alguma substância que possa ter, porque você faz com que seu intestino funcione melhor. Então, não é que seja a carne exatamente, mas é todo um contexto, né? A quantidade, o modo de preparo, o modo que você vai consumir. Então, assim, não precisa virar vegetarianos, né, pessoal? Quem gosta de carne. Lógico que a gente respeita os vegetarianos e os veganos, sim, né? Vocês do Sul devem amar carne, né? Não, mas por exemplo, não é essa a questão. Tem muita gente que acredita que precisa virar vegetariano. Não precisa. Por causa da doença. Não pode até ser mais difícil durante o tratamento, porque o vegetariano vegano o paciente oncológico tem uma necessidade de proteína um pouco maior. E ser vegetariano, ser vegano, você precisa consumir uma quantidade muito maior de proteína de origem vegetal, e essa proteína de origem vegetal enche muito, você fica um pouquinho mais empachado, e quando você está com sintomas, falta de apetite, náusea, que já está com a alimentação comprometida, então fica mais difícil consumir a quantidade de proteína que você precisa. Isso. Então tem essa dificuldade a mais. Quem quer ser vegetariano, quem quer ser vegano, a gente respeita, não tem problema nenhum, mas não é proibido comer carne. Tem um mito também que não pode comer carne de porco, né? Sim. Mas a carne de porco, ela entra como grupo da carne vermelha, né? É a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Lá no PASA, por exemplo, eu tenho cardápios lá, vegetariano e vegano. Uhum. Respeitando quem é vegetariano e vegano, né? Mas é bem mais fácil com carne, com proteína de origem animal. Uhum. A outra coisa, né, bem importante, assim, nós estamos falando questões genéricas, tá? Mas existem orientações individuais para cada pessoa.
o meu médico disse que eu não posso fazer tal coisa. Bom, tem que ver com ele o porquê, porque pode estar relacionado com algo específico teu. Uhum. Alguma medicação que está usando? Eu ouvi lá na live da Brenda e do Juliano que comer um pouco de carne, né, até 500 gramas de carne vermelha por semana é ok. Mas o meu médico disse que eu não posso. Bom, então vamos converse com ele, entenda o porquê. Pode ser algo o porquê também, né? Ao teu caso. E também pergunte o porquê, né? A gente também não pode aceitar todas as informações, até mesmo as informações que a gente está trazendo aqui. Vocês não podem aceitar sem ter uma explicação assim plausível, né? Então pergunte para o seu médico por que você está me recomendando isso? Por que você está mandando eu tomar essa vitamina? Por que você está pedindo para eu tomar isso? Me mostre artigos que falam sobre isso. Então perguntem mesmo, questionem, porque é a vida de vocês, né? Uhum. Porque assim, aqui não tem, é simplesmente impossível a gente abordar, né, o caso de cada um. A gente fala em cima de conceitos. Agora tem que ver de que forma que esse conceito vai ser aplicado no teu caso específico. Tá? Então, por isso, vocês pegam a informação aqui e se tiver diferente das orientações que você tem recebido da sua equipe, pergunte por quê. Pergunte por quê para as duas pessoas, né? Claro. A outra questão por exemplo, em pós-operatório isso acontece bastante. O pós-operatório ele vai ter uma modificação gradual do cardápio da dieta, daquilo que tu pode consumir logo no pós-operatório imediato e conforme os dias, como é que vai passando. Então, tudo precisa, né, entender os motivos, né, do porquê daquelas orientações. Sim. Mas a partir do momento que você entende, fica mais fácil. Mais fácil você mudar até esses hábitos e entender esses fatores de risco e trabalhar em cima deles para que você melhore e ajude até no seu tratamento. Uhum. Né? E assim, na grande maioria dos casos, esse conceito que a gente está passando vai se aplicar. Grande maioria dos casos, né, o conceito geral ele vai se aplicar muito bem. Sim. Então, por isso que é importante vocês entenderem o geral, para daqui a pouco, né, trabalhar em cima do específico que o seu médico, que a sua nutricionista está te passando, e entender o porquê dessas diferenças. Tem uma super polêmica, Juliano, não sei se você chegou a ver no meu Instagram, que semana passada eu fiz um post que foi sobre dieta alcalina, que é uma dieta aí que falaram aqui da ozônio, eu lembrei. Que aí tá um post bem legal, pessoal. Vejam lá. Tá bem no comecinho aqui do meu feed, que é bem interessante para vocês entenderem aí, que também é um tipo de dieta que estão pregando muito aí na internet, dizendo que previne o câncer, que reduz o risco. Então, vejam esse post, que é um carrosselzinho, que ele é bem completo. Pessoal, o nosso corpo, ele trabalha dentro de uma faixa muito estreita de pH. Então, dieta alcalina, então, o que se advoga? Então, que a gente vai deixar o corpo mais alcalino, né, que é o contrário de ácido, só para vocês entenderem, né? No momento que eu vou consumir, o meu corpo ele vai trabalhar de uma forma para se manter dentro daquele espectro de pH que eu preciso. Nem mais ácido e nem mais alcalino. Porque isso vai prejudicar muito o funcionamento do corpo. Então não adianta, vocês estão botando dinheiro fora fazendo isso. Sim. De verdade. Tem que tomar água com pH 10. Água caríssima. Pelo amor de Deus, pessoal. E aí não sobra dinheiro para o mais importante, né? Para o básico. Exato. Então, a gente pega um paciente em que o pH dele mudou 0,05, desculpa, isso já é algo grave, isso já é algo importante que está acontecendo no corpo. O nosso corpo, ele precisa trabalhar numa faixa muito estreita de pH. E nós temos componentes fisiológicos para permitir isso. Então, se eu ter uma dieta diferente, o meu corpo vai dar um jeito de deixar o meu pH igual, né? Independente do que eu estou consumindo. Sim. Pode completar.
Experimentar, ideia à É vontade. isso mesmo. Não, eu quero que o pessoal veja meu postzinho, né? Que lá tu já resumiu, mas é isso mesmo. Mas, pessoal, é assim, existem fatores de risco que não dá para modificar, existem fatores de risco que dá para modificar. Entendendo esses fatores de risco, você consegue ajudar aí no seu processo de cura, mas entenda que esse fator de risco a gente não pode também trazer ele como o grande causador da doença, isolando ele como a única causa, porque não tem como a gente separar aí os fatores que podem desencadear um câncer, mas dá para você pegar esses fatores de risco. Meu tipo de câncer tem 10 fatores de risco que eu conheço e eu consigo modificar 5 na minha rotina, pois trabalhe em cima desses 5, que você vai ajudar aí, vai contribuir com o seu processo de cura. Exatamente. Vamos trabalhar em cima do que a gente pode modificar, né, Bruna? Eu acho que isso faz toda a diferença. E hoje, se eu tivesse que citar as 3 principais coisas, não fumar, alimentação saudável e diga não à obesidade. Controle de peso. Você fala muito, muito bem sobre isso porque tua esposa é endócrina, né, também? Minha esposa é endócrina e trabalha com obesidade. Né? Então, esse é um assunto que é frequente aqui em casa, né, de a gente conversar, mas faz toda a diferença. Sim, né? Faz. Se a gente modificar esses 3, olha, nós estamos fazendo uma diferença gigantesca no nosso corpo, em cima de várias doenças, não é só o câncer. Em cima de várias doenças que às vezes começam com pressão alta, depois vem um problema de colesterol, depois vem uma diabetes, vem aí a bolinha de neve, né? É uma bola de neve. Que é uma doença puxando outra. Sem dúvida alguma. E a prática de exercício físico precisa entrar na rotina das pessoas. Sim. Doutor, eu estou fazendo químio, eu estou muito cansado. Faça exercício físico e tu vai ver como vai diminuir o seu cansaço. Quanto mais parado nós estamos, pior a gente se sente em relação a isso. A gente fica mais cansado, né, sem vontade de fazer as coisas. Exercício físico ajuda a diminuir efeitos adversos das medicações. Ajuda a deixar o corpo mais resistente ao tratamento, ajuda nós chegarmos mais preparados numa cirurgia, ajuda a gente ficar mais preparado para uma quimioterapia, obviamente respeitando a limite de cada um e com pequenas alterações, né, ao longo do processo, então sempre com acompanhamento médico, de fisioterapeuta ou educador físico, mas o exercício físico também entra. E com o ajuste da alimentação, né? Porque sempre. Você não pode fazer exercício físico também sem ajustar a alimentação. Porque se você está estimulando ali a musculatura, você precisa dar o nutriente que a sua musculatura precisa para que ela continue sendo estimulada, né? E você tem aí o benefício esperado. Eu acho que o pessoal conseguiu perceber como é complexo tratar uma pessoa com câncer. A quantidade de detalhes que existem e como é impossível um médico fazer isso sozinho. Hoje em dia não existe mais aquele conceito do médico sabe tudo e faz tudo sozinho. Hoje, o bom tratamento do câncer é o tratamento multidisciplinar. O que é isso? Eu tendo uma gama de profissionais que vão me auxiliar e todos nós vamos, cada um, agir em uma parte específica do teu tratamento. A Brena vai cuidar da alimentação, o educador físico vai cuidar da questão do exercício, eu tenho um enfermeiro, né, para nos auxiliar em relação às medicações, o oncologista, né, o médico, uma outra parte, e todos em conjunto vão trazer o melhor para o paciente, sem dúvida alguma. Nós já temos dados que o tratamento multidisciplinar ele impacta na sobrevida dos pacientes. Brena, acho que é muito importante para o pessoal saber que não te segue ainda, os meus seguidores estão aqui, por favor, já dão um follow ali na Brena, mas fala um pouquinho sobre o teu programa. Pronto, hoje em dia eu mudei o meu formato de trabalho, né? Eu desenvolvi um programa nutricional online, porque o paciente oncológico, ele precisa de um suporte maior, não é só uma consulta que vai ajudar, é mudança de alimentação, é mudança de hábito, leva um pouquinho de tempo, então eu estou pensando em vocês aí, desde o momento aí que recebeu o diagnóstico, durante toda a jornada do tratamento, no pós-tratamento, você precisa ter esse acompanhamento, ter esse suporte nutricional e ter esse ajuste que em cada fase requer. E você precisa mudar hábito para a gente pensar em não ter um segundo câncer, não ter uma recaída da doença. E só em uma consulta não é o suficiente. Muitas vezes a pessoa não tem acesso ao nutricionista, né, para ir mensalmente.
Então, foi o que eu fiz. Eu peguei o meu formato de atendimento, que eu já atendi em consultório, e transformei num programa nutricional. E lá, o paciente ele vai ter todo o suporte, todo o acompanhamento, cardápio, suplementação, orientações, aulas sobre essas tira-dúvidas de vocês. A gente tem ferramentas para controle de sintoma, tem livro de receita, tem o WhatsApp diretamente comigo para tirar dúvida. Então, vocês têm todo o suporte que precisa de uma nutrição aí especializada para te acompanhar desde o momento do diagnóstico, todas as fases do tratamento. A gente tem direcionamentos específicos para quimioterapia, para radioterapia, imuno, bloqueio hormonal, terapia-alvo. Então, tem cirurgia oncológica, tem todo de cada etapa, dividido aí por tipo de câncer, tipo de tratamento e os sintomas que ele está apresentando. Então, é um programa muito amplo, mas ao mesmo tempo muito específico. Resumindo, né, Brena, assim, ele é um produto muito complexo, muito completo. É tudo que tu precisa. Então, pare de gastar dinheiro na água alcalina, de pH não sei das quantas, e vamos focar onde pode realmente fazer a diferença. Sim. Entendam isso, pessoal. E às vezes não é tão complexo assim, não é tão difícil, né? São coisas mais simples, é o bom senso, é entender pequenas coisas e fazer ajustes. Sim. E ganhar esse conhecimento, né? O que o paciente precisa é dessa rede de apoio forte, que dá esse suporte, dá esse direcionamento e precisa do conhecimento. E a partir do momento que ele tem o conhecimento, ele faz as melhores escolhas. E é isso que eu proponho lá no PASE. Coisa bem. Então, boa. As inscrições estão abertas, o link está aqui na bio do meu Instagram. Quem tiver interesse pode falar comigo também por direct, que eu estou aqui disponível. Não percam tempo, pessoal. Quem puder, faça, que vai fazer a diferença. E, doutor Juliano, eu queria agradecer de coração a tua disponibilidade, teu tempo. É muito bom a live com você, sempre ser muito didático, a fala é muito simples, né? O pessoal entende muito. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim sempre é uma honra poder discutir um pouquinho esses temas da oncologia e trazer essa questão nutricional que é o teu chão e não é o meu. Então a gente vai se complementando, como eu acabei de dizer que é importante o tratamento multidisciplinar. É o que nós estamos fazendo aqui. Né? Cada um trazendo a sua experiência, o seu conhecimento, né? Para que vocês fiquem o mais possível assim, por dentro do que está acontecendo no seu caso e como lidar com isso. Entender as suas dúvidas. Às vezes, quando a gente não sabe as coisas, nem dúvida nós vamos ter. Né? Porque não tem o mínimo de entendimento para ter dúvidas. Então, juntos, a gente consegue trazer isso, né, para todo mundo. E o meu objetivo sempre foi esse, trazer por meio de uma linguagem simples, às vezes pode até parecer meia chula, né, tirar aquela linguagem do médico e trazer para o português que todo mundo entende. Acho que isso é fundamental. Vamos transformar o imaginário do câncer, tá? Esquecer que aquela coisa que câncer é sentença, que não tem mais o que fazer, porque não é assim. Câncer não é sentença, tem muita vida além do câncer. Convido a todos para seguir a minha página, tá? Praticamente todos os dias com caixinha aberta, com muitas respostas, posts. Tem canal no YouTube também, né? E lá no YouTube. O YouTube também é devagar ainda, mas aos pouquinhos nós vamos crescendo. Eu vi. Então, só para vocês entenderem como é que está sendo a dinâmica, tem um post sempre de manhã e no final da tarde, normalmente um vídeo respondendo alguma pergunta da caixinha que eu julgo bem adequado. Então, 2 posts por dia, bastante material, para vocês estarem por dentro do que está acontecendo e entender a sua doença. Tá bom? Ótimo. Fiquem com Deus, pessoal.